Bom, gente, é um prazer, é uma honra estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse capítulo que está tão em evidência, né, no nosso dia a dia, na periodontia, na prótese, na reabilitação como um todo, né? O capítulo, então, que a gente escolheu, conforme a gente combinou com vocês, a gente lançou, né, essa propaganda para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre sorriso gengival. Esse é um assunto bastante extenso, bastante amplo. A nossa pretensão aqui é, durante essa semana, disponibilizarmos vídeos para vocês, né, de aulas que nós estamos gravando aqui, do material que nós produzimos aqui no INCO. Então, eu espero que a gente venha, né, num crescente, que seja uma atividade bastante interessante para a gente. Estamos provavelmente em lockdown novamente, né, algumas dúvidas com relação a como vai ser esse processo nesse momento. Então, eu espero, com fundo, né, com bastante carinho, a gente preparou esse material com bastante carinho para vocês, e eu espero que seja bastante útil para ajudá-los no dia a dia, nos colocando já aqui à disposição de todos para que a gente possa realmente elucidar algumas questões e trazer isso da forma como a gente trata, o protocolo que a gente desenvolveu aqui no INCO 25. Eu sou o Diogo Moreira, faço parte da equipe da periodontia do INCO 25, juntamente com o professor Eval, com o professor Diogo Luiz, toda a nossa equipe de apoio. E vamos mostrar aqui, então, um pouquinho do que a gente está fazendo e trazendo informação para vocês com bastante novidade, né? Com bastante material aí de vanguarda que está sendo produzido. Um pouquinho agora nessa fase inicial, a gente vai falar nessa primeira aula, especificamente, né, em diagnóstico, em classificação, em diferentes tipos de sorriso gengival, aonde a gente pode atuar, aonde a gente não pode atuar, e vamos num crescente chegando até os casos clínicos. Então, primeiramente, eu acho que é sempre importante a gente frisar, né, que existem, né, na literatura diferentes tipos de sorriso, de acordo com a exposição que a gente vai ter dos dentes e do tecido gengival. Tá? Então, basicamente, esses são os tipos de sorriso que nós temos: o sorriso baixo, o sorriso médio e o sorriso alto. Não quero dizer para vocês que todo sorriso alto seja um sorriso gengival, mas é uma situação em que a gente precisa atentar, né, que a gente precisa observar para vermos, dentro desse sorriso alto, se ele se encaixa no padrão de sorriso gengival. Então, diferentes proporções, né, diferentes médias de sorriso alto são encontradas na literatura. A gente vem no trabalho clássico de 84, do Tijan e colaboradores, mostrando cerca de 10% de sorrisos altos na amostra que foi avaliada. Outros trabalhos variando 29%, 21%, 17,6%, 41%. E um trabalho nosso desenvolvido com praticamente 170 pacientes, nós encontramos uma prevalência de 31,3% de sorriso alto. Isso é uma característica da amostra brasileira, então a gente sabe que existem diferenças aí de acordo com as populações, não esse é um dado que nós temos para passar para vocês. Não quero dizer que desses 31%, todos os sorrisos altos serão sorrisos gengivais, mas eu quero mostrar para vocês que a prevalência do sorriso gengival pode ser muito alta e a gente pode tratar grande parte desses casos. Vocês vão estar aptos a tratar grande parte desses casos com as informações que nós temos para passar para vocês. Então, por definição, o sorriso gengival vem a ser uma entidade clínica que apresenta diferentes etiologias, sendo definida como uma alteração estética caracterizada pela exibição excessiva da gengiva durante o sorriso. Aí, o quão excessivo como quantificar isso para a gente poder enquadrar realmente numa situação de um sorriso gengival. Então, eu tenho aqui para vocês diferentes padrões, né, diferentes sorrisos considerados sorriso alto. Sorriso alto, a gente tem exposição tanto do dente quanto da gengiva e das papilas. Okay? Então, são diferentes padrões de sorriso alto, alguns sendo considerados sorrisos gengivais
outros no limite para tanto. O importante é que a gente possa diagnosticar bem cada tipo de sorriso gengival. Esse diagnóstico preciso vai indicar o tratamento específico que a gente vai poder propor para cada situação. Então, esse é um artigo que tem sido bastante comentado. Acho que praticamente todo mundo que fala hoje sobre sorriso gengival coloca essa revisão, é um trabalho bastante interessante. Então, os autores consideram, né, que o sorriso gengival como uma situação em que existe uma desarmonia estética, onde mais do que 3 a 4 milímetros de tecido gengival se expõe durante o sorriso. Então, esse é um detalhe importante para a gente. Esse número a gente merece guardar. No nosso checklistzinho na nossa cabeça, a gente precisa ter esse número, onde a gente tem mais do que entre 3 a 4 milímetros de tecido gengival exposto durante o sorriso. Então, a partir desse número, já pode ser considerado um sorriso gengival. E eu preciso entender que, para a gente poder classificar e para a gente poder diagnosticar adequadamente, a gente precisa avaliar a relação entre a maxila, os lábios, a arquitetura gengival e os dentes. A gente precisa de fazer isso com bastante riqueza de detalhes. Quanto mais informação eu tiver, melhor para que a gente possa fechar um tratamento adequado. Então, essa classificação, de acordo com o tipo de sorriso gengival, diferentes formas de tratamento podem e devem ser ministradas para que a gente possa ter sucesso no nosso tratamento. O que a gente vai conversar com vocês aqui especificamente é sobre a situação da erupção passiva alterada. A erupção passiva alterada, ela normalmente a gente vai conseguir tratar utilizando técnicas clássicas de cirurgia periodontal, né, cirurgia de aumento da coroa clínica, com reposicionamento apical do retalho, seguido ou não de osteotomia. A gente vai ver em breve como isso vai funcionar. Okay? Então, hoje o nosso objetivo é falar, nessa semana de tratamento de sorriso gengival, a gente vai comentar especificamente sobre a erupção passiva alterada. A erupção passiva alterada, ela pode também estar associada à hipermobilidade de lábio, enfim, outras situações. Muitas vezes a gente precisa, então, de uma abordagem multidisciplinar. Okay? Então, a gente precisa entender bem isso para que eu não frustre o meu paciente com o tratamento, para que a gente possa realmente executar a técnica correta, adequada, com previsibilidade para cada caso. Então, por definição, né, desde 1930, a gente sabe que a erupção passiva ela é um processo gradual, onde os tecidos moles supracrestais migram apicalmente para uma posição estável apenas coronal à junção cemento-esmalte, com a inserção conjuntiva formando-se entre a crista óssea alveolar e a junção cemento-esmalte. Esse é um detalhe muito importante. Quando eu tenho erupção passiva ocorrendo de uma forma normal, eu vou ter espaço para ter as fibras da inserção conjuntiva. A gente vai entender isso já já. O quão importante é entender esse posicionamento da inserção conjuntiva no local adequado. Quando eu tenho uma erupção passiva alterada, okay? Erupção passiva alterada, que é o que a gente vai tratar, ela ocorre quando a margem gengival no adulto está localizada coronariamente à convexidade cervical da coroa e distante da JCE do dente. Okay? Então, com essa situação, a gente muitas vezes vai ter aquela sensação de olhar para o paciente aparentar ter os dentes curtos, enfim. O que a gente precisa mais de atentar para que a gente possa diagnosticar e tratar essa condição? Além do exame clínico, hoje em dia as fotografias são fundamentais para a gente, tá? Exame clínico, fotografias, vários protocolos digitais, enfim. A fotografia realmente ela traz uma riqueza de detalhes muito grande para o nosso planejamento. E também a conjugação com exames radiográficos, com exame tomográfico especificamente. Quando eu observo uma situação em que eu tenho uma erupção passiva alterada na tomografia para tecidos moles, que é uma realidade, né, desde 2008, o que a gente observa? No exame tomográfico,
a margem gengival está localizada coronariamente a essa região onde nós temos a maior convexidade da coroa. Então, isso é muito importante. Essa leitura, essa imagem, a gente vai ter com tomografias executadas, né, com bastante cuidado, em equipamentos que te deem uma boa resolução. Infelizmente, não é qualquer tomógrafo que vai permitir uma riqueza de detalhes tão importante para a gente, ok? Mas é muito importante a gente ter isso em mente. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns fatores que a gente vai levar em consideração no nosso protocolo do diagnóstico do sorriso gengival que a gente executa aqui no INCO 25. Importante, então, avaliar a simetria facial, a linha do sorriso do paciente, que a gente comentou no início da aula, tamanho e a forma do lábio superior, a faixa de tecido queratinizado que esse paciente apresenta, a harmonia da margem gengival, do contorno da margem gengival, se está localizado de forma em que eu tenha uma harmonia entre esses dentes na região anterior. Localização da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte e a crista óssea, esse é um detalhe fundamental para a gente entender o quanto de osso eu devo remover ou não. O fenótipo periodontal, que é uma preocupação nossa no nosso dia a dia, para qualquer tratamento, seja com tratamento periodontal convencional, tratamento com implantes, enfim, a gente precisa avaliar o fenótipo periodontal. E aqui no sorriso gengival, a gente precisa avaliar, sim, o fenótipo periodontal. Tamanho e a proporção dos dentes, relação entre a coroa, raiz e o osso alveolar, ok? E a localização do lábio durante a fala e durante o sorriso amplo relaxado. Não dá tempo de a gente falar sobre todos esses detalhes, eu vou me atentar aqui especificamente sobre o fenótipo periodontal e vamos falar um pouquinho sobre o espaço biológico periodontal para entender como como vai ser a dinâmica de tratamento dos casos assim que a gente entrar na sequência clínica. O fenótipo periodontal, então, a última revisão da Academia Americana de Periodontia, a gente precisa avaliar 3 condições para determinar o tipo de fenótipo periodontal do paciente. 3 parâmetros, que são a espessura gengival, que vai determinar se o tecido é fino ou espesso, a faixa de tecido queratinizado, ok? Faixa de tecido queratinizado é o nosso mantra aqui na periodontia do INCO 25. A gente fala praticamente em todas as aulas da importância de se identificar essa estrutura. E o morfotipo ósseo. Tá? Preciso identificar a espessura óssea, preciso identificar a relação dessa espessura óssea com a espessura do tecido gengival. Então, sintetizando, né, quando eu penso em avaliação de tecido queratinizado, nós estamos falando da distância da margem gengival até a linha mucogengival. Quando nós falamos em fenótipo gengival, espessura do tecido gengival, a forma clínica mais aceita para se diferenciar um tecido espesso e um tecido fino é com a introdução da sonda no sulco gengival. Quando nós observamos a sonda por transparência, a gente está diante de um fenótipo fino. Quando nós não observamos a pontinha da sonda por transparência, a gente está diante de um fenótipo espesso. Podem perguntar, Diogo, mas eu sempre vou ter certeza se o fenótipo é fino, se o fenótipo é espesso com a sonda? Não, a gente não vai ter sempre certeza. Nem em todos os casos a gente vai ter certeza absoluta do que a gente está tratando, do tipo de fenótipo que a gente vai estar encontrando, que a gente encontrou. Na dúvida, aqui no INCO, a gente trata como fenótipo fino. Tá? O fenótipo intermediário, para o dia a dia da clínica, é sempre um pouquinho mais complicado a gente ter critérios bem definidos, né, de diagnóstico e tratamento para fenótipo intermediário. Okay? E o morfotipo ósseo, tá? Que o exame tomográfico hoje ele ajuda bastante a gente a identificar a espessura do tecido ósseo, a relação do rebordo com o dente, né, da arquitetura do alvéolo, da dimensão do alvéolo juntamente com o rebordo, e o conjunto disso tudo com o tecido mole. E o espaço biológico periodontal? O espaço biológico periodontal
tecidos gengivais supracrestais, enfim, o nome muda de vez em quando, isso é normal, mas para a gente, no nosso dia a dia clínico, a gente precisa identificar o espaço biológico como sendo a distância que vai da margem gengival até o topo da crista óssea, isso ao redor de todo o dente. Nós temos espaço biológico vestibular, na palatina, né, na mesial e na distal, é importante a gente ter isso em mente. E a gente precisa entender que dentro desse espaço biológico periodontal, a gente tem componentes que estão inseridos ao dente, tá, com a zona de inserção aqui, então, tanto de tecido epitelial como do tecido conjuntivo. Importante nisso, eu preciso ter esse espaço. Isso é geneticamente determinado. A gente precisa ter esse espaço, né, que isso vai ter em média 3 milímetros, para que a gente possa ter uma situação de normalidade entre as estruturas periodontais. Então, o trabalho clássico da década de 60, Gargiulo e colaboradores, que mostram que a distância média que nós temos da margem gengival até a crista óssea alveolar é cerca de 2,73 milímetros. Tá? A gente tem um desvio padrão nisso aqui também, isso pode ser um pouco maior ou um pouco menor. E a distância média da JCE, da junção cemento-esmalte, até a crista óssea alveolar, de cerca de 1 milímetro. Okay? Então, eu preciso de entender isso aqui. Parece uma coisa simples, mas entender isso aqui significa entender como a gente vai tratar os nossos casos. Entender que esse espaço não é uma coisa virtual, que ele existe de verdade, é fundamental para que a gente possa ter sucesso no nosso tratamento. Importante, gente, quando a gente vai trabalhar com sorriso gengival, segmento estético da dentição, precisa de previsibilidade, não tem muita chance de erro, né? Não devo errar na minha conduta cirúrgica. O espaço biológico, cada vez mais a gente trabalha com o conceito de individualização dessa estrutura. Então, eu preciso avaliar cada caso, caso a caso, para que eu possa ter uma conduta bem definida. Okay? Então, eu preciso, histologicamente, o que eu tenho é uma distância onde eu vou ter o epitélio juncional, que está inserido, está aderido ao esmalte do dente, e a inserção conjuntiva, que vai estar inserida na região do cemento. Né? Vai estar, a partir da junção cemento-esmalte, então, nós temos inserção conjuntiva. O sulco gengival é a estrutura que, clinicamente, né, a gente correlaciona com a nossa abordagem de terapêutica. E a tomografia para tecidos moles, né, a gente pode não usar para tecidos moles, mas se eu tenho condição de, na mesmo exame tomográfico, eu avaliar tanto tecido mole quanto tecido ósseo, fica mais fácil, né? Eu tenho uma riqueza maior de informações. Então, nós vamos somar exame clínico, exame fotográfico, exame radiográfico, radiografias periapicais de bom padrão, a gente não pode esquecer isso nunca, e o exame tomográfico, a tomografia para tecido mole. Eu não preciso disso tudo para fechar um diagnóstico. Posso também ter modelos virtuais, posso também ter modelos físicos, né? Nosso clássico modelo de gesso também, modelo de estudo, também costuma ser importante para a gente determinar o planejamento ideal da nossa cirurgia. Eu tive a oportunidade de avaliar em 420 dentes, análise tomográfica desses dentes anteriores da maxila, então a gente mostra que os resultados em incisivos centrais, laterais e caninos, eles são um pouquinho diferentes, mas em média o que a gente encontrou de distância entre margem gengival e crista óssea alveolar foi de 3,15 milímetros e a distância média entre JCE e crista óssea alveolar de aproximadamente 2 milímetros. Então, são resultados tomográficos que estão de acordo com alguns estudos que vêm sendo publicados nesse sentido da literatura mundial. Então, o importante para a gente é que o espaço biológico periodontal ele pode depender de ser uma expressão do fenótipo periodontal. Essas estruturas estão interligadas. Preciso, então, encarar realmente que determinar o tipo do fenótipo vai me ajudar em muito na minha abordagem de diagnóstico e de tratamento. Então, a gente se depara com uma classificação clássica hoje, né, em erupção passiva alterada, uma classificação de 77, que ainda está atual. Essa classificação, eu nasci no mesmo ano que essa classificação, também sou de 77,
Então, nós fazemos aniversário juntos, podemos dizer. O que é importante nessa classificação? É uma classificação muito simples. Então, tudo que é simples e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, a gente gosta muito de utilizar. O que ela diz? Né? O que a gente pode traduzir essa classificação da seguinte forma. Tem 2 fatores que eu preciso avaliar para determinar a minha técnica e minha abordagem cirúrgica. Eu preciso determinar a minha faixa de tecido queratinizado, ou seja, preciso localizar aonde está a margem gengival e aonde está a linha mucogengival. Esse é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro que eu preciso avaliar, a relação que eu tenho da distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea alveolar, que é a distância que eu preciso para ter o quê? Acabamos de falar, para ter as fibras, para ter inserção conjuntiva. Então, se eu localizo a minha faixa de tecido queratinizado, e se eu sei a distância que eu tenho da minha junção cemento-esmalte até a crista óssea alveolar, eu consigo dar um passo muito grande no planejamento da minha cirurgia. Se eu tenho uma faixa de tecido queratinizado que me permite remover tecido, a minha abordagem cirúrgica com relação ao tecido mole é uma. Se eu tenho uma situação em que eu não tenho, a minha junção cemento-esmalte coincide com a minha crista óssea alveolar, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar esse espaço para inserção conjuntiva. Eu preciso, então, fazer a minha osteotomia e a minha osteoplastia. Então, essa classificação ela simplifica muito a forma como a gente vai encarar os casos. A gente precisa entendê-la, não precisa decorar, isso não é necessário a gente decorar. A gente só precisa se lembrar para visualizar isso no nosso planejamento. Então, subgrupos, né, podem ser formados. Eu posso ter uma relação tipo 1, subgrupo A, tipo 2, subgrupo B, enfim. O importante é a gente entender que, no final, quando eu tenho uma classificação tipo 1A, a gente vai poder propor a técnica que vai ser a gengivectomia ou retalho modificado de Wiedemann. Ou seja, se eu vou remover tecido mole, eu posso no máximo fazer plastia no osso. O tipo 1B, né? No tipo 1B, eu tenho tecido queratinizado também, então eu vou remover tecido queratinizado. Tipo B, não tenho o espaço adequado da junção cemento-esmalte até a crista óssea, então tenho que fazer o quê? Tenho que mexer no osso também. A gente vai mostrar para vocês na próxima aula como a gente mexe no tecido mole e como a gente mexe no osso. Quando eu tenho tipo 2A, não tenho tecido queratinizado suficiente para que eu possa remover. Então, minha abordagem com tecido mole vai ser o retalho posicionado apicalmente. Não se esqueçam disso. Eu não posso remover tecido gengival nesses casos. O tecido gengival é muito precioso, o tecido queratinizado é muito precioso para o meu paciente. No tipo 2B, a gente, então, mais uma vez, não tem tecido mole para remover. Não posso me dar o luxo de cortar tecido gengival. Então, preciso utilizar a técnica de reposicionamento apical de retalho e aí sim executar a osteotomia ou osteoplastia, uma vez que no tipo B, a minha distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea não está adequada. A gente, então, vai finalizar a parte 1 da nossa aula aqui agora. Ela estará disponível para vocês. Tá? E a gente vai continuar, então, as próximas aulas, nós teremos uma sequência de 5 casos que foram tratados aqui no INCO 25. Nós temos vídeos dessas cirurgias para que vocês possam acompanhar também a abordagem clínica juntamente com o diagnóstico. E espero que tenha sido interessante para vocês essa primeira etapa. É muito importante a gente ter isso na cabeça para que a gente possa tratar de forma adequada. Obrigado e até breve.